A Universidade Federal de Juiz de Fora foi criada em 1960, por decreto do presidente Juscelino Kubitschek, com o objetivo de se tornar um polo acadêmico e cultural, beneficiando uma região com 2.500.000 habitantes. Atualmente, em 2016, a universidade possui cerca de 18.000 estudantes e emprega cerca de 1.400 professores, 1.500 servidores técnico-administrativos, além de funcionários terceirizados. Em 2007, a UFJF aderiu ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE. Hoje, a UFJF se encontra entre as 20 melhores universidades do país, segundo o Ministério da Educação. Reitor por 2 gestões, Henrique Duque de Miranda Chaves Filho empreendeu na UFJF de diversas formas. Em um primeiro momento, favorecido por uma conjuntura nacional de investimento no ensino público, colaborou com a luta por recursos para a UFJF com a aprovação de obras e orçamentos. As torneiras abertas durante a gestão Duque foram importantes para possibilitar obras na universidade. Porém, com o tempo, as prioridades das obras começaram a ser fortemente questionadas. A moradia estudantil, por exemplo, anunciada em 2009, até hoje não foi concluída. O descaso na entrega da moradia se contrasta com alguns orçamentos encontrados no diagnóstico das obras da UFJF, divulgado em maio de 2016. Lá estão presentes obras de menor urgência para o estudante, como o planetário, custeado em 14 milhões de reais, um teleférico para o Jardim Botânico, custeado em 28 milhões de reais, e a construção de um novo prédio para a reitoria, com um orçamento aprovado de 56 milhões de reais. Então a universidade ela passou nos últimos 10 anos aí por um processo de gestão onde o estudante, o desejo, a necessidade do estudante não era o mais importante. O mais importante para quem gestava a universidade era cumprir os acordos, cumprir seus objetivos políticos, tudo que cumpria a finalidade de gestão da universidade, de um crescimento, né, que tinha um pano de fundo, a expansão da universidade, mas que na verdade era a construção de coisas, que a gente sabe que por trás disso está interesses políticos, econômicos, né? Você tem vários estacionamentos construídos, um processo de asfaltamento da universidade, vários prédios sendo construídos, sem ter uma relação direta com o estudante. E, em contrapartida disso, as necessidades reais do estudante, como moradia, não foram cumpridas, as necessidades em relação à bolsa do estudante não foram cumpridas na integralidade nos últimos anos. A segunda gestão Duque terminou em 2014. O próximo reitor a assumir a cadeira viria a ser o seu indicado, o professor e médico Júlio Maria Fonseca Schäble. A conjuntura da gestão Schäble, no entanto, logo de início se contrastou com a gestão Duque. Em um cenário nacional mais acirrado, devido aos cortes na área da educação feitos pelo segundo governo Dilma, o reitor não teve a mesma facilidade em obter recursos que o seu antecessor. As dificuldades estavam por vir, no momento em que o estudante perdia sua mais importante ferramenta de luta, o Diretório Central dos Estudantes. Apesar de sua importância para o estudante da UFJF, ao fim do processo eleitoral para o DCE, em fevereiro de 2015, o CONCADA, Conselho de CEAs e DEAs, votou por anular a eleição. O que deu margem para anular as eleições de maneira legítima aqui em CONCADA, inclusive nesse anfiteatro, foi um vídeo que foi gravado pela Câmara da Economia daquela sessão eleitoral em que os mesários daquela urna alteravam a urna, né? No caso, uma menina aparecia tirando cédula e colocando cédula da urna, né? E aí isso viralizou. Isso aí, quando o pessoal da economia pegou, teve acesso às imagens, divulgou no YouTube, aí todo mundo ficou sabendo, todo mundo compartilhou, todo mundo fez chacota. Naquela época isso ficou uma parada muito grande no movimento, foi uma parada muito forte, assim, caramba, fraude das eleições do DCE. Era um período muito caótico, porque tinha problema com bolsa de apoio e estava sem DCE, e bateu aquele sentimento de urgência assim, nos estudantes. Em maio de 2015, a reitoria da UFJF anunciou que, devido a problemas orçamentais, bolsas de apoio estudantil não seriam pagas,
o que obrigou centenas de estudantes a se endividarem ou atrasarem o pagamento de contas, ferindo o direito à permanência do estudante. A universidade, que outrora se comprometera com políticas de cotas sociais, atingia justamente os alunos mais necessitados com os cortes. Meu acesso à universidade dependia completamente do apoio estudantil. Então, no meio do ano, eu quase abandonei a faculdade, porque eu não via sentido eu estar lá se eu não conseguia chegar. Se é um benefício, né, que envolve a comunidade estudantil, então a gente precisa poder optar sobre assim, o que a gente quer, qual é realmente a necessidade, como a gente quer que isso se desenvolva. Em nenhum momento a gente é consultado. O clima era de revolta, mesmo entre os estudantes não apoiados, por acompanharem a difícil situação de seus colegas. A resposta veio pela convocação de uma assembleia estudantil. A reitoria, pressionada, agendou uma reunião com os alunos. A reunião, marcada para o dia 18 de maio de 2015, aconteceu no anfiteatro da reitoria e está disponível integralmente online. Seria a primeira de muitas reuniões a serem transmitidas em tempo real via streaming. A frustração estudantil começou logo que a equipe da reitoria presente anunciou a ausência do reitor Júlio Schäble na reunião. Durante 5 horas, os clamores dos alunos, que envolviam pagamento emergencial das bolsas de apoio estudantil, maior segurança no campus, maior transparência por parte da gestão com as contas públicas, questionamentos da prioridade das obras da universidade, liberação da moradia estudantil, entre outras pautas, não foram respondidas de forma satisfatória por parte da reitoria. Retornar para casa e aguardar a boa vontade dos gestores se mostrava inconcebível. A noite posterior à reunião seria longa. Após ocupar o saguão da reitoria, os estudantes se reuniram na primeira das muitas assembleias estudantis que ocorreriam dentro da ocupação. Ali foram discutidos tópicos como a horizontalidade do movimento, as comissões que comporiam a ocupação, a forma que responderiam à imprensa, a seriedade e a responsabilidade com o espaço físico da reitoria, o calendário de ações para os próximos dias e as principais frentes de lutas da ocupação. A gestão eleita da reitoria se mostrou disposta a respeitar o direito do estudante em se manifestar por meio de uma ocupação. Os estudantes estão no direito legítimo dele de resistência. O que não significou que a ocupação tenha sido integralmente respeitada pelos gestores. O pró-reitor de planejamento, Alexandre Zanini, ao ser pressionado quanto à transparência da gestão, teve um e-mail vazado em que se referia à ocupação como um circo armado politicamente. O estudante que se envolvia pela primeira vez na luta por direitos estudantis via na carta do pró-reitor de planejamento um forte desrespeito aos seus anseios. A reação por parte do Ocupa UFJF veio por meio de um vídeo que ironizava o rótulo de circo e convidava o pró-reitor a contribuir com a luta. Essa seria uma das peças audiovisuais utilizadas pela comunicação do Ocupa UFJF. Suas ações, expostas pela página do Facebook, foram diversas. Uma das campanhas mais desenvolvidas questionava a ausência do reitor Júlio Schäble, não só nas reuniões com ocupação, como também no cargo de reitor. A comunicação era uma das comissões que compunham a divisão do Ocupa UFJF. A divisão decidida na primeira assembleia feita pelo movimento incluía mais 8 comissões. Uma das ferramentas mais exploradas pela comunicação do Ocupa UFJF foi o streaming, ou seja, transmissão em tempo real pela internet, permitindo, por exemplo, a maior participação de estudantes do campus de Governador Valadares, além de manter o registro online das reuniões. Por meio do streaming, o Ocupa UFJF criou o programa online Minha Casa Minha Reitoria. O programa foi pela primeira vez ao ar no dia seguinte à ocupação, com a proposta de apresentar as pautas da luta estudantil, apresentar os núcleos que compunham a ocupação e discutir com convidados a situação da UFJF. Com cerca de 2 horas de duração, o programa chegou a ter 8 edições, todas disponíveis no canal Ocupa UFJF.
Estão disponibilizados também no YouTube todas as reuniões realizadas entre a ocupação e a reitoria, totalizando mais de 14 horas de arquivo. Para onde que ia caminhar? Como que a gente ia fazer a comunicação? A gente ia falar com a mídia, a gente não ia? Como que a gente ia dar o feedback do que estava acontecendo aqui dentro? E nessa de troca de experiência, de todo mundo dando suas ideias, surgiu a ideia da transmissão. Pô, vamos fazer então um jornal diário para dar o feedback de tudo que aconteceu aqui dentro, de como que estão os encaminhamentos, já que tudo acontecia o tempo inteiro, tinham vários grupos de trabalho e cada um decidindo uma coisa. Então, 7 horas da noite a gente entra ao vivo, não temos um script, não temos um roteiro. Nessa 1 hora que a gente ia ficar ao vivo, as mídias poderiam mandar suas perguntas e a gente responderia. Foi uma forma interessante e horizontal também de não privilegiar uma mídia ou outra e de dar sempre as respostas numa vibe mais coletiva, né? A partir do momento que deu muito certo, a gente começou a fazer todo dia, a gente teve que começar a gerar conteúdo. Então todo dia tinha um professor diferente, debatendo um tema diferente, uma pessoa de um movimento diferente, e então aí começou, além dos repasses do movimento, a gente começou a gerar conteúdo, a gerar debate e a capacitar as próprias pessoas daqui de dentro, né? Na verdade, o que a gente fez com a Minha Casa Reitoria foi fazer uma sala de aula 2.0, assim, onde não tem o professor que vai ficar ali ditando o que está certo, o que é o certo, e vocês ouvindo, e os alunos como um todo ouvindo, e sim os alunos dando aula para os próprios alunos e mediando uma conversa mesmo. Uma das linhas de atuação da ocupação buscava expor a gravidade do não pagamento de bolsas de apoio estudantil e foi responsável por uma das primeiras conquistas do movimento, a liberação de um auxílio emergencial no valor de R$ 1.300.000 a estudantes que possuam renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio. Uma segunda frente de ação cobrava da instituição suporte a estudantes transexuais, que resultou na campanha Libera Meu Xixi, que garante acesso desses estudantes ao banheiro correspondente ao sexo com que se identificam. Outra frente de ação buscava agilizar a liberação da moradia estudantil, oxigenando a comissão que avaliava a qualidade do projeto e apontava necessidades de obras e reparos. A reitoria, assim, antes da ocupação, ela tinha uma postura, uma posição muito de conforto de não ter os alunos fazendo tanto barulho. Eu acho que essa pressão que aconteceu abriu a possibilidade para um diálogo. Lá tinha muita gente dormindo os 17 dias que nunca tinha participado de nenhum movimento, de nenhuma ação, mas que se sentiu parte desse processo, que eu acho que isso é um saldo muito positivo, assim, da gente poder unificar os alunos em torno dessas pautas todas, que a gente acaba sofrendo com isso todos os dias, vendo essas coisas se repercutirem no nosso dia a dia, assim, e muitas vezes a gente que não tem muito o que fazer. Após mais de 2 semanas de ocupação, o desgaste era visível entre os estudantes. Prolongar a estadia na reitoria significava também prejuízos no funcionamento das pró-reitorias. O Ocupa UFJF elaborou, então, uma carta-compromisso, em que listava os anseios e necessidades estudantis. No 16º dia, a reitoria se comprometeu em assinar a carta, e os estudantes desocuparam o espaço físico da reitoria. A carta-compromisso, no entanto, foi minimamente respeitada pela gestão. Em novembro, 5 meses após a desocupação, Júlio Schäble apresentou ao Conselho Superior da UFJF sua carta de renúncia. Seu vice, Marcos Vinícius Chen Feres, assumiu o cargo até abril de 2016, quando foram realizadas novas eleições para reitor, que elegeu o professor e economista Marco Vinícius Davi e a professora e enfermeira Girlene Alves da Silva ao cargo de reitor e vice-reitora da universidade. Apesar da carta-compromisso elaborada pela ocupação ter sido assinada apenas pela gestão anterior, segue entre os estudantes a esperança de que a nova gestão tenha mais respeito pelas reivindicações estudantis do que seus antecessores. A breve história da ocupação estudantil de 2015 na Universidade Federal de Juiz de Fora
ensinou muito aos estudantes que acompanharam o processo. Lidar com o que é público e seus direitos e deveres é um processo delicado. Sem remunerações, centenas de estudantes se mobilizaram em prol de uma causa única: o respeito ao direito do estudante em permanecer estudando. Não é nossa obrigação fiscalizar se as ações da reitoria estão sendo desviadas para interesses político-financeiro particulares. Porém, o faremos sempre que necessário. Essa não foi a primeira vez que a reitoria da UFJF foi ocupada, e provavelmente não será a última. Gestores, estamos de olho.